Olá! Neste breve tutorial da lição So Many Things in a Day, entenderemos como utilizar a ferramenta Scale para buscar possíveis combinações com os seguintes verbos: be, get, have, put e take. Primeiramente, precisamos abrir o Scale na página inicial, como essa que você está vendo na tela. Em seguida, inserimos o termo de busca, como, por exemplo, o verbo be. Os resultados obtidos serão trazidos inicialmente por meio desta função examples, em que temos justamente exemplos do verbo be sendo utilizados em uma frase ou em uma linha de concordância, como, por exemplo, o resultado número 1, This corrupt judge is apparently having temporal delusions. Esta função é importante e nos ajudará muito para compreender a utilização desses termos de busca em uma frase, em uma situação mesmo de uso da língua. No entanto, outra função muito importante, especialmente para esta lição, é a função word sketch, que já nos direciona exatamente essas possíveis combinações com o termo buscado, nesse caso, o verbo be. Por meio desta função, conseguimos visualizar combinações como sujeito mais o verbo be, como, por exemplo, people are ou system is, combinações para o verbo be mais um objeto, em que temos is part, is time, combinações com preposições is over, is out, e até mesmo com adjetivos ou modificadores como be able to ou is not, is also. Se buscarmos por outro verbo, como o verbo put, também nesta função do word sketch encontraremos esses mesmos resultados de combinações com o verbo de busca, nesse caso agora, o verbo put. Então, tanto na posição de sujeito, sujeito mais o verbo put, quanto na posição de objeto, quanto preposições, adjetivos e modificadores. Se voltarmos para a função examples, veremos exatamente o verbo put sendo empregado em frases de uso real da língua. Outro verbo que buscaremos nesta lição é o verbo have. Então, podemos ver o verbo have sendo utilizado em exemplos, ou então na função word sketch, esse verbo com possíveis combinações novamente. Um outro verbo que analisaremos nessa lição é o verbo take. Aqui na função word sketch podemos ver essas diferentes combinações com o verbo take. Um detalhe muito importante e também nos ajudará bastante é a opção de você clicar nessas combinações para ver exemplos dessas combinações, como, por exemplo, se eu buscasse o modificador taken away. Só ao deixar o cursor do mouse parado em cima do item, eu já consigo ver um exemplo. E se eu clicar, eu serei direcionado para diferentes exemplos dessa combinação take mais away, como o resultado aqui, during a cancer operation length, nodes are taken away. Se eu quiser voltar para a opção de combinações take, eu só preciso clicar novamente na opção Word Sketch. Então, esta opção em específico será muito útil, justamente por já nos trazer essas possíveis combinações com os verbos, que é exatamente o foco desta lição. Obrigado e até a próxima!